Bem, vamos agora resolver algumas questões envolvendo espaços vetoriais, subespaços vetoriais. Vou colocar um exemplo 1 aqui. Mostre que vou colocar o conjunto aqui, W é o conjunto de todos os pares ordenados de componentes reais, tais que a segunda componente é igual a zero. Tá? Mostre que esse conjunto é subespaço vetorial de R2. Bem, para mostrar que é subespaço vetorial, eu tenho que mostrar que satisfaz as seguintes condições. A primeira condição é que o elemento neutro tem que estar no conjunto. A segunda condição é que quaisquer que sejam dois elementos do conjunto, a soma tem que estar no conjunto. E a terceira condição é que se eu pegar um escalar qualquer do corpo, no caso seria o corpo dos reais, e multiplicar com qualquer que seja o elemento de W, o produto tem que estar no W também. Então, se satisfizer essas três condições, eu posso dizer que W é um subespaço vetorial do espaço, no caso, o espaço R2. Então, vamos para a solução. Bem, colocar assim, vou primeiro escrever o conjunto só para a gente visualizar. Tá? Seja W igual a esse conjunto aqui, né, que é x, y, pertencente aos reais, ao R2, perdão, em que o y é igual a zero. Note que 0, 0 pertence a W, concorda? Por quê? Porque a segunda componente ela é igual a zero, isso aqui é zero. Né? A condição é que a segunda componente seja igual a zero. Okay? Então, para pertencer a esse conjunto, a segunda componente tem que ser zero, então o 0, 0 pertence a W. Então, eu vou colocar daí como o 0, 0 é o elemento neutro do R2, então eu posso dizer que que o elemento neutro pertence ao conjunto W. Ou seja, a primeira condição foi satisfeita. A primeira está ok. Agora, a segunda condição diz o seguinte. A segunda condição diz que se eu pegar dois elementos do conjunto W, a soma tem que estar em W. Então, vamos lá. Vamos verificar se isso é verdade. Sejam U e V pertencente a W. O que significa dizer que pertence a W? O elemento pertence a W se a segunda componente for zero, se o Y for igual a zero. Então, vou chamar de x1 e x2 pertencentes aos reais, tais que o U é igual a x1, 0 e o V é igual a x2, 0. Ok? Então, se U e V pertencem ao conjunto W, então ele tem que satisfazer essa condição. A segunda componente tem que ser 0. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que a soma também está no W. Bora ver se isso acontece. Note que quando eu somar U com V vai ficar x1
mais 0, x2 mais 0. Então, quando eu fizer x1 mais... quando eu vou ter que somar as primeiras componentes, x1 mais y1, e vou somar as segundas componentes, 0 mais 0. Só que quando eu somar 0 mais 0, vai dar 0. Então, vai ficar x1 mais x2, vírgula, 0 mais 0, que é 0. Ou seja, a segunda componente deu 0. Então, essa soma realmente pertence ao conjunto W. Ou seja, a segunda condição foi satisfeita. Então, posso colocar aqui. Logo, U mais V pertence a W. Então, a segunda condição está satisfeita. Agora, vamos para a terceira condição. Que eu até apaguei, que era para ter mencionado antes. Mas, basicamente, diz o seguinte. Se eu tiver um elemento pertencente ao corpo, que no caso é o corpo dos reais, e se eu tiver um elemento do conjunto W, o produto tem que estar também no W. É isso que tem que provar. Ok? Se eu pegar um elemento do W e multiplicar com escalar, o produto também tem que estar no W. Então, eu tenho que provar que isso é verdade também. Então, vamos lá. Sejam um lambda pertencente ao corpo dos reais, no caso, o corpo K, que é o corpo dos reais, e um U pertencente a W. Então, eu vou colocar assim, tome um X pertencente aos reais, tal que o U é igual a X, o par X0, tá? Já que está no conjunto W. Assim, o que eu posso fazer? Assim vai ficar lambda vezes U, é a mesma coisa que lambda vezes X0, que é a mesma coisa que lambda vezes X, lambda vezes 0, que é igual a lambda x 0, que pertence a W. Por quê? Porque a segunda componente é 0. Então, logo, eu vou ter que lambda U realmente pertence a W. Então, a terceira condição também foi satisfeita. Tá? Assim, por 1, 2 e 3, temos que W é subespaço vetorial de R2. Pronto. Então, acabou a minha questão. Ok? Então, eu vou passar agora um segundo problema. Exemplo 2. Eu esqueci de dizer, né, que essas questões eu estou pegando como exercícios que foram resolvidos no Calioli, tá? Tá aqui o livro. Mas daqui a pouco eu coloco a referência, tá? Então vamos lá. Exemplo 2. Mostrar que é subespaço M2R, tá? Esse M2R a gente vai entender como o conjunto das matrizes de ordem 2, ok? O seguinte subconjunto. Então, vou colocar aqui W, X, Y, Z, T
pertencentes ao conjunto das matrizes de ordem 2, em que os elementos são números reais, tais que o y é igual a menos x, ok? Então, mostrar que esse conjunto aqui, o W, ele é subespaço do espaço das matrizes de ordem 2, ok? Então, vamos lá. Solução. Vou colocar aqui. Note que 0, 0, 0, 0 pertence a W. Por quê? Pois 0 é igual a menos 0. Ou seja, eu tenho o x realmente é igual a menos y. Ok? Daí, logo, a matriz nula realmente pertence ao conjunto W. Ok? Agora, vamos mostrar a segunda condição, que é mostrar que a soma dos dois elementos de W também está em W. Então, vamos lá. Sejam U e V pertencentes a W. Vou colocar aqui, tome U igual a x1, y1, z1, t1, e V, que é igual a x2, y2, z2, t2, tais que... Aí eu vou colocar y1 é igual a menos x1 e y2 é igual a menos x2, ok? Então, assim eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira equação e vou somar com a segunda. Quando eu somar as duas, o que vai acontecer? Quando eu somar, vai ficar y1 mais y2. Eu não vou nem deixar essa bolinha aqui, para vocês não confundirem com soma direta. Vai ficar, esse menos eu posso colocar em evidência, então vou ficar x1 mais x2. Ok? Então, eu tenho essa igualdade. E agora eu vou fazer a soma. U mais V é igual a x1 x1, y1, z1, t1, mais x2, y2, z2, t2. Então, quando eu fizer a soma, o que vai acontecer? Vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, t1 mais t2. Então, eu vou ter essa soma em que, voltando aqui, em que eu tenho essa igualdade aqui, que vou repetir aqui na outra página. y1 mais y2 é igual a menos x1 mais x2. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou vendo que a segunda componente é igual ao oposto da primeira componente. E essa é a condição do conjunto W, né? O conjunto W é o conjunto das matrizes em que a primeira componente é igual ao simétrico da segunda componente, ou vice-versa, né? A segunda componente é o inverso da primeira componente, tá? Então, sendo que eu estou chamando o A11, né, de primeira componente e o A12 de segunda componente, ok? Então, se isso acontece, eu posso concluir que logo, U mais V pertence a W. Então, eu provei isso aqui. Ok? Então, primeiro eu provei que
o 0 pertence ao W, e eu provei que a soma de dois elementos de W também está no W. Agora, a terceira e última condição é provar o produto, né? Então, vamos lá. Seja lambda pertencente a R e o pertencente a W, então, tome U igual a x, y, z, t, em que y é igual a menos x. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o produto, lambda vezes u, vai ficar lambda vezes x, y, z, t, que vai ser igual a lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. Então, no final das contas, eu vou ter que... eu vou ter isso. Deixa aí essa expressão por enquanto. Em que... Ou melhor, vou colocar assim. Além disso, o que eu vou ter? Eu vou pegar essa igualdade aqui, y igual a menos x, e vou multiplicar membro a membro por lambda. Vai ficar lambda y igual a lambda menos x. Então, eu vou ter que lambda y é igual a menos lambda x. Ou seja, eu vou ter que, de fato, a segunda componente vai ser igual ao simétrico da primeira componente. Então, eu posso dizer que logo lambda vezes u pertence a W. Então, essa é a terceira condição. E última, né? Então, daí, por asterisco, 2 asteriscos e 3 asteriscos, temos que W é subespaço vetorial de do conjunto das matrizes de ordem 2 de componentes reais. Ok? Agora, para finalizar, eu vou colocar só mais um exemplo envolvendo soma direta. Tá? Então, vou colocar aqui exemplo 3. Vou colocar aqui o conjunto U. 0 é x00, com x pertence aos reais. V 0 YZ, com YZ pertencente aos reais. Mostrar duas coisas aqui, tá? Mostrar que R3 é igual a U mais V, e B, tem que mostrar que a soma U é direta. Então, tem que provar duas coisas. Eu tenho que provar que a soma de U mais V é igual ao R3, ao espaço R3. E segundo, eu vou ter que provar que essa soma, a soma U mais V, é uma soma direta. Então, vamos fazer aqui a solução. Solução aqui. Item A, né? Bem, é evidente, vou colocar assim,
é evidente que U está contido no R3. Tá? Eu estou vendo que os elementos aqui são elementos de 3, são ternas ordenadas, ok? Em que os elementos são reais. Então, o U pertence ao R3. E o V também pertence ao R3. E o V também pertence ao R3. Então, aqui eu não tenho problema para admitir. Logo, quando eu somar Então, quando eu somar esse A00 mais esse... Vou colocar assim. Quando eu somar um A00, que é o elemento aqui do conjunto U, com o elemento do conjunto B, do conjunto V, em que só a primeira componente é igual a 0, quando eu somar isso aqui, vai ser evidente que eu vou ter um elemento que pertence ao R3. Então, logo, eu posso concluir que U mais V pertence ao R3. Pertence não, vou colocar assim. Está contido no R3. Então, essa implicação aqui ela é imediata. Tá? Agora, basta mostrar que também vale a recíproca. Ou seja, eu tenho que provar agora que o R3, qualquer elemento do R3, está contido na soma de U mais V. Então, se eu provando essa outra inclusão, eu provo a igualdade. Tá? Porque eu sei que se um conjunto A está contido em B e B está contido em A, então pode ser que A é igual a B. Então, vamos lá. Agora, vou colocar aqui um x00, ou melhor, vou colocar aqui, seja um x, y, z pertencentes ao R3, note que o x, y, z pode ser escrito assim, olha. Pode ser escrito como x00 mais 0, y, z. Ou seja, eu escrevi x, y, z com uma soma de duas parcelas em que a primeira parcela está no conjunto U e a segunda parcela está no conjunto V. Ou seja, esse elemento realmente pertence ao conjunto U mais V. Então, logo, o R3 está contido no U mais V. Portanto, eu posso concluir que o R3 é igual a U mais V. Então, com isso eu provo o item A. O item A era justamente isso. Provar que o U mais V é igual ao R3. Então, nós provamos isso agora. Tá? Agora, a segunda parte é provar que a soma é direta. O que significa provar que essa soma aqui é uma soma direta? Significa provar que a interseção entre esses dois conjuntos vai dar o conjunto unitário, cujo único elemento é o elemento neutro da adição, é o zero. Ok? Então, vamos lá. No item B, então vamos fazer o seguinte. No item B, vou pegar aqui, dado um W pertencente à interseção. O objetivo é mostrar que essa interseção só tem um elemento, que é o elemento neutro, ok? Da adição. Então, dado um W pertencente à interseção, então, o W pertence a U e o W pertence a V, ok? Como W pertence a U, então tome um X real tal que o W é igual a x00, que é justamente a condição do conjunto U, né? São ternas ordenadas em que a segunda e a terceira componente são zero.
ok? E também, como o W pertence a V, então tome YZ reais, tais que W é igual a 0 YZ, ok? Que é justamente aqui o conjunto V, né? É o conjunto das ternas, em que só a primeira componente é sempre igual a 0, ok? As duas outras componentes podem ou não ser igual a 0, tá? Então, assim, o que eu posso fazer? Assim, eu tenho que W é igual a W, né? Toda coisa é igual a ela mesma. Aí eu vou substituir. No lugar desse primeiro W, eu vou colocar essa expressão aqui, né? E no lugar desse outro W, eu vou colocar essa outra terna. Então, uma igualdade de ternas, né, uma igualdade em uplas, eu vou ter a igualdade das componentes. Então, x vai ser igual a 0, o y também vai ser igual a 0, e o z também vai ser igual a 0. Então, nessas condições, daí eu posso dizer que o w é igual a 0, 0, 0, que é igual ao elemento neutro. Então, logo, eu já posso concluir, né, que é o único elemento que está na interseção é o 0. Então, de fato, a soma é direta. Ok? Tem isso aqui. Portanto, a soma de U com V é direta. Ok? Tá. E com isso a gente fecha a nossa atividade. Ok?